Tem um tipo de relacionamento que machuca muito, mas é difícil explicar por quê. Porque quando você tenta contar para alguém o que aconteceu, a pessoa normalmente responde assim: Mas ele parecia tão bom, ela parecia tão gentil. Será que não foi só um término difícil? E aí começa algo ainda mais doloroso. Você passa a se perguntar se está exagerando, se entendeu tudo errado, se talvez o problema seja você. Hoje eu quero conversar com você sobre um tipo de abuso que quase ninguém percebe, mas que deixa marcas profundas, o abuso narcísico dissimulado. E se você já saiu de um relacionamento se sentindo confuso, culpado ou emocionalmente desmontado, talvez esse vídeo seja para você. Quando a gente fala em narcisismo, a maioria das pessoas imagina alguém arrogante, exibido, alguém que quer atenção o tempo inteiro. Mas existe outro tipo de narcisismo que é muito mais silencioso. O narcisismo dissimulado não grita, não chama atenção, não parece dominante. Na verdade, muitas vezes ele parece sensível, às vezes parece tímido, às vezes parece humilde, às vezes parece até a pessoa mais compreensiva que você já conheceu. Mas por trás dessa aparência, a necessidade continua sendo a mesma: controle, validação, poder emocional. A diferença é que tudo acontece de forma sutil, quase invisível. E é exatamente por isso que quase ninguém entende o que a vítima viveu. Explicar esse tipo de abuso para alguém que nunca passou por isso é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque para quem está de fora parecia um relacionamento normal. Às vezes parecia até bonito, a pessoa era educada, carinhosa, atenciosa, presente. E quando você tenta explicar o que sentia, percebe que faltam palavras, porque não era algo visível, era algo sentido. Era uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse fora do lugar, mas você não conseguia explicar o quê. E quando ninguém entende o que você viveu, você começa a duvidar da própria experiência. No começo, o narcisista dissimulado costuma ser exatamente aquilo que você precisava naquele momento da sua vida. Ele entende você rápido demais, concorda com você rápido demais, se conecta com você rápido demais. Parece que finalmente alguém enxergou você de verdade. Mas o que muita gente não percebe é que isso não é conexão profunda, é adaptação emocional. Ele observa suas carências, suas inseguranças, seus sonhos e constrói uma versão dele que combina perfeitamente com tudo isso. Por isso parece tão intenso, por isso parece tão raro, por isso parece tão especial. Mas não é amor profundo, é leitura emocional estratégica. Com o tempo, algo começa a mudar. Não muda de repente, não acontece uma grande briga, não acontece algo claramente errado. São pequenas coisas: cancelamento de última hora, ironias disfarçadas de brincadeira, distanciamento emocional sem explicação. Aquela pessoa que antes parecia tão presente começa a parecer indiferente. Aquela admiração intensa começa a desaparecer. E sem perceber, você começa a tentar recuperar a versão antiga daquela pessoa. Você tenta entender o que faz de errado, tenta melhorar, tenta conversar mais, tenta se adaptar mais. Mas existe algo muito importante que quase ninguém percebe nesse momento. Aquela versão do começo não era real, era uma construção. Uma das coisas mais difíceis no abuso dissimulado é que ele faz você duvidar de você mesmo. Você começa a pensar que talvez esteja exagerando, que talvez esteja sendo sensível demais, que talvez esteja interpretando errado. Enquanto isso acontece, seus limites continuam sendo ultrapassados. Não com gritos, não com agressões claras, mas com sedução, com culpa, com afastamento emocional. O abuso dissimulado não destrói uma pessoa de uma vez. Ele desmonta aos poucos. Muitas vezes a vítima começa a sentir um mal-estar silencioso dentro do relacionamento. Uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse errado, mas sem conseguir dizer exatamente o que. Muitas pessoas que passam por isso começam a se culpar por pensar demais. Começam a achar que estão criando problemas onde não existem problemas. E é exatamente isso que mantém a dinâmica funcionando. Outra coisa difícil de entender é que o narcisista dissimulado costuma construir uma imagem baseada naquilo que ele acredita que você precisa. Ele se adapta ao seu jeito, ao seu ritmo, à sua história. E por isso a conexão parece tão profunda. Mas com o tempo, elogios que antes pareciam sinceros começam a soar estranhos, começam a parecer forçados, começam a aparecer mais sobre ele do que sobre você. Como se você tivesse virado um espelho onde aquela pessoa precisava se enxergar.
gradualmente surge uma desvalorização silenciosa. Planos deixam de ser importantes, conversas deixam de ter profundidade, pequenas ironias começam a aparecer disfarçadas de humor. Muitas pessoas acreditam que tudo termina quando o relacionamento acaba, mas no abuso narcísico dissimulado, muitas vezes é nesse momento que outra fase começa. Podem surgir provocações indiretas, tentativas confusas de contato, jogos emocionais, às vezes até comportamentos que parecem coincidências, mas não são. O objetivo não é voltar, o objetivo é manter controle. Existe uma pergunta que muitas vítimas escutam depois que tudo termina. Se era tão ruim assim, por que você não saiu antes? Porque no começo não parecia ruim. Parecia amor, parecia cuidado, parecia conexão. Ninguém permanece em um relacionamento abusivo porque é fraco. As pessoas permanecem porque acreditaram, porque confiaram, porque sentiram que finalmente tinham sido vistas de verdade. Se você já viu algo assim, saiba de uma coisa importante. O que você sentiu é real, mesmo que ninguém tenha entendido, mesmo que ninguém tenha acreditado, mesmo que você mesmo tenha duvidado. E se você conhece alguém que passou por algo parecido, talvez essa pessoa não precise de conselhos agora. Talvez ela só precise ser ouvida. Porque às vezes a cura começa exatamente no momento em que alguém finalmente acredita na nossa história. Bom, galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!